O presidente Lula viajou aos Estados Unidos, aliás, chegou lá há pouco, onde vai se encontrar com o presidente americano Joe Biden. A reunião acontece amanhã na Casa Branca. A economia e o clima são alguns dos assuntos que serão debatidos. Quem está lá acompanha tudo de pertinho é nosso comentarista de política, Kennedy Alencar. Que frio, hein, Kennedy? Você já está toda agasalhada aí em Washington, D.C., muito elegante. Kennedy, conta pra gente, porque tem um debate rolando também, uma espécie de Guerra Fria 2.0 entre China e Estados Unidos. Onde é que o Lula se encaixa? Ele vai ficar no meio dessa queda de braço? Porque daqui a pouco ele tem uma outra visita esperada para a China, né? Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a quem está nos assistindo. Exatamente, Amanda, é um jogo de equilíbrio entre Estados Unidos e China que o presidente Lula pretende fazer. As relações de Brasília com Pequim incomodam Washington, e as relações de Brasília com Washington incomodam Pequim. O Brasil não é uma república de bananas, um país pequeno que tem que chegar aqui nos Estados Unidos e pegar as instruções e se comportar como um quintal americano. Tampouco ele pode ser um satélite dos interesses chineses, que tem avançado sob áreas de influência do Brasil, na América do Sul, na própria África, por exemplo. Portanto, dentro da estratégia política e da política externa, da geopolítica, é interessante fazer um jogo de equilíbrio entre esses dois países. A China é o nosso maior parceiro comercial. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial, mas são o primeiro país em investimento direto. E há toda uma agenda em comum entre Brasil e Estados Unidos que se choca, por exemplo, com valores chineses. Por exemplo, os dois países, Brasil e Estados Unidos, viveram recentemente uma ameaça às suas democracias com presidentes de extrema-direita, o Donald Trump e o Jair Bolsonaro. Isso é algo em comum entre o Lula e o Biden. Mudança climática está no topo da agenda para os americanos. O presidente Biden tem insistido muito nesse assunto nos discursos dele e o presidente Lula também. Então, essa é uma área na qual provavelmente haverá possibilidade de sair alguma coisa concreta, né? Talvez recursos americanos para o Fundo Amazônia ou para outro tipo de fundo que reúna os países da região amazônica, que o Lula pode ser um articulador dessa ajuda. Ao mesmo tempo, não é uma viagem para me dar um dinheiro aí. O Lula quer estabelecer uma governança global para que se cumpram os acordos climáticos, que muitas vezes esses acordos são feitos, quando chegam nos países, eles não cumprem o que foi acordado internacionalmente. Portanto, o jogo de equilíbrio geopolítico interessa ao Brasil fazer esse jogo entre Estados Unidos e a China, Amanda. E, Kennedy, o que mais podemos esperar, então, desse encontro aí do presidente Lula com o presidente Joe Biden aí em Washington amanhã? Augusto, uma grande questão em aberto é como o Biden vai receber a proposta do presidente Lula de se criar um grupo de paz de países não envolvidos diretamente no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Por quê? Lula considera, né, que a União Europeia e os Estados Unidos eles têm participação indireta na guerra. É o que explica a Ucrânia ter resistido tanto ao poderio bélico, ao poderio militar da Rússia. A ideia do Lula, como nos disse em entrevista na semana passada, é sugerir China, Indonésia, México, Argentina, Brasil, algum país da África, para participar de um grupo que possa mediar um acordo entre Rússia e Ucrânia. A gente já viu no passado, quando o Brasil com a Turquia quis mediar um acordo nuclear com o Irã, os Estados Unidos e a França bombardearam. Na época, o Barack Obama e Nicolas Sarkozy bombardearam essa iniciativa. Vamos ver se o Biden vai aceitar isso bem ou se será um ponto de discórdia, porque o Biden tem uma posição muito clara de ajuda à Ucrânia. Mais uma vez, o Lula insiste numa reforma da ONU para tratar desses conflitos, porque é a desmoralização da ONU que permite, né, a invasão, como a Rússia fez, sem ligar para o Conselho de Segurança da ONU. O Biden, da parte dele, quer o reconhecimento claríssimo de que a Rússia é agressora, ela é invasora, ela que está ocupando o território de um outro país. Então, isso me parece ser um ponto delicado da viagem. A gente vai ver amanhã, como ao final do encontro, como que eles vão lidar com essa questão da Ucrânia e da Rússia. Obrigada, Kennedy. Boa noite. Amanhã você traz mais notícias de Washington para a gente.